bem? Aqui é seu amigo de sempre, o Enes Brandenburg. Vim trazer para vocês hoje um vídeo diferente aqui no meu canal. Um vídeo super diferente, um vídeo renovado. Alguns sabem, outros não, mas para quem sabe, para quem não sabe vai ficar sabendo. No dia 31 de outubro desse ano de 2017, o movimento Reforma Protestante completa 500 anos. 500 anos de uma reforma. 500 anos de um movimento contra a ditadura de uma igreja romana, de um movimento romano. Eu tenho aqui alguns materiais ao qual eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler algumas coisas, mas o principal foco eu vou mostrar para vocês bem detalhadamente o que aconteceu, o que é Reforma Protestante. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma grande revolução feita por Martinho Lutero no início do século XIV. Nós completamos 500 anos desde aquela grande revolução que se originou no dia 31 de outubro de 1517. E foi quando ele pegou e publicou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Na ocasião, ele protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Martinho Lutero, não vou somente ler, vou falar. Martinho Lutero, ele era um professor de teologia, um monge, professor de teologia dentro da faculdade de Wittenberg, na Alemanha. E lá ele, folheando as escrituras sagradas, a Bíblia, a única regra de fé, o único meio aonde que nos aponta a salvação, a nossa bússola, o nosso GPS, o nosso mapa que aponta para Jesus. Não existe outro que pode nos salvar, não existe São Pedro, não existe Maria, não existe fulano de tal, nem São Francisco, não Santo Antônio, somente Jesus. Atos, capítulo 4, 12, somente no nome de Jesus que existe salvação. E a humanidade quer ser mais do que o Criador, a humanidade quer ser mais do que o seu Redentor. Deus não suporta isso. Deus não suporta que a sua adoração seja dividido. Então ele começou a colocar ali protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. Realmente. Produto de uma reforma no catolicismo romano. Isso foi um produto de uma reforma no catolicismo romano. Os princípios fundamentais da reforma protestante formulada por Lutero são conhecidas como as cinco solas. A primeira sola é sola fide, somente pela fé. Somente que Lutero entendeu somente pela fé, que ele era um estudioso da Bíblia, e quando ele abriu a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1:17, eu vou ler aqui com vocês, para mostrar para vocês aonde foi que originou a tão curiosidade de Lutero de descobrir o que estava errado dentro dele, dentro da igreja ao qual ele pertencia, o que estava de errado. E a ousadia que ele teve para proclamar e ir contra o erro. Diz bem assim, Romanos capítulo 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E naquela época, pelas desindulgências, estava cobrando a salvação das pessoas. Padres, monges, bispos, e até mesmo o Papa, o chefe da igreja, estava cobrando pela sua salvação, sendo que a sua salvação foi comprada pelo sangue de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. A segunda sola, Scriptus, somente pelas Escrituras. Então ele viu que o meio de salvação é somente pelas Escrituras. E tem um vídeo rolando aí do bispo
aqui do Espírito Santo falando que a Bíblia não é nada mais nada menos que apenas escritura, e que o catolicismo, a profissão de fé deles está muito acima disso, as doutrinas deles, a indulgência deles está muito acima, a fé deles está muito acima disso aqui. E quando uma igreja, quando um ser humano se coloca acima da palavra de Deus, ele se cai por terra. E essa grande nação, essa grande religião vai cair por terra mais uma vez. Porque ela caiu no passado, ela não vai botar oprimido a humanidade como já fez nos séculos passados. Quem estuda história sabe muito bem. Vamos lá, para a terceira sola. Somente em Cristo. E Lutero entendeu ali que somente através de Cristo ele poderia ser salvo. A quarta sola é somente a graça. Somente através da graça de Deus, que é enviar o seu Filho unigênito para que morra pela humanidade, que é a própria graça de Deus, que é um dom imerecido que Deus dá para a humanidade sem nós merecer. Isso é a graça de Deus. A quinta sola, glória somente a Deus. Você, católico, não querendo subjugar a sua fé, mas quando você se dobra diante de uma imagem, você coloca a sua oração em qualquer outro ser que não seja em Deus, você está caindo na abominação da idolatria contra o próprio Deus. Jesus não aceita isso, Deus não aceita isso. O ponto da revolução. Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 em Eisleben, coincidência da Turígia, no antigo condado da Marfet, como eu e você. O nascimento dele não despertou a atenção do globo e nem repetiu muito além da efeito da própria sua família pobre. Popularidade ele não tinha nada, ultrapassado às vezes pela própria família. Então essa é a revolução. O que aconteceu? O que eu posso mais dizer para vocês? Que Lutero foi um homem de coragem, um homem de fé, e ele lutou para que as garras e as algemas da Igreja Católica na época que estava subjugando um mundo debaixo do seu poderio jamais poderia acontecer. Leiam Apocalipse 17, leiam Apocalipse 13, você que é cristão, você. Então agora, dia 30, amanhã, dia 30 de outubro, a Igreja Luterana vai assinar um decreto com o Papa, a Igreja Católica, de o fim do protestantismo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não foi a Igreja Luterana que começou o protestantismo, não foi Martim Lutero, nem ele fundou a igreja, foi os discípulos dele depois. Quem fundou o protestantismo foi Jesus, no coração daqueles que não aguentavam mais as algemas da opressão, ao qual você tinha que pagar para um perdão. Você tinha que pagar para ser perdoado, você tem que se confessar a homem. Aonde diz isso que você tem que se confessar a homem? A Bíblia diz que o único confessará o seu pecado somente a Deus, e Ele terá misericórdia de vós. Chega, gente. Chega de tanto engano, chega de tanto roubo. Deus, ele fala que ele não aceita idolatria a imagem de espécie nenhuma. Leiam Romanos, capítulo 1, 25, que vocês vão ver. Leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus. Não deixe que a sua fé seja colocada num homem, num ser, numa imagem, numa criatura. Porque o Criador é acima de todas as coisas. E a reforma protestante ela vai continuar assim, mesmo no coração daqueles que não aceitam essa opressão que aconteceu no passado, não quer que aconteça novamente no futuro. E se vocês querem mais detalhes, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo, e vou deixar um livro para vocês procurarem, que fala detalhadamente sobre a reforma protestante, como começou, como se originou e por quem. Chama-se O Grande Conflito. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like de vocês, um forte abraço para vocês.
Compartilha, gente. Não vamos deixar essa reforma que Deus começou, não foi o homem, mas Deus começou, para que a gente não aceitamos a opressão de uma igreja que quer colocar acima do trono de Deus. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar para vocês. Tem muitas outras coisas, mas o tempo é curto. Hoje eu só falei sobre as 5 solas que originou a reforma protestante. Mas eu quero dizer para vocês que somente em Cristo há salvação. Não é em Maria, porque Maria está no pó da terra. Quando João foi ajoelhar diante dela para receber, para adorar ela, lá no finalzinho do livro de João, o que ela fez? Não, eu não aceito adoração, porque somente a um adorarás, que é o Senhor Deus. O povo de Deus, ele tem que abrir os seus olhos. O povo de Deus, ele está cego. O povo de Deus está com escama nos olhos. Quando o próprio João, na ilha de Patmos, foi ajoelhar diante de um anjo, o que o anjo falou lá em Apocalipse 19:10, não ajoelhais diante de mim, porque eu sou conservo como tu também é conservo, somente a Deus adorarás, somente a Deus, irmão, somente a Deus. Não há nenhum santo e não há nenhum outro ser na terra, todos estão no pó da terra, somente a Jesus devemos adorar. Para quem está sendo a sua adoração? Para quem você está adorando? Tantas doutrinas, o cálice da abominação que a Igreja Católica coloca aí, você está bebendo. Sabe o que significa o cálice da abominação, da besta de Apocalipse? É isso mesmo, a besta romana. Você sabe o que significa? São as suas doutrinas. Quem inventou cada coisa que para colocar você diante da adoração a Deus? A intenção do inimigo era que a humanidade se desviasse cada vez mais e mais da presença onipotente do Criador. E isso ele está conseguindo na vida de muitos. Espero que na sua não. Não deixe que essa reforma venha acabar com um discursozinho de paz mundial. Porque a Bíblia diz, quando falares de paz, aí vem guerra, vem clamor, porque esses que buscam paz, esses que querem mais te oprimir por trás. Abre os seus olhos. João capítulo 5, 35 diz: examinai as escrituras sagradas, porque nela testificai de mim, nela há salvação. Busque essa palavra de Deus. Busque conhecer se você quer ser salvo mesmo. Salvo desse mundo mal. Salvo das garras do inimigo. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.